Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in, Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the start to something new. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away with you. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away with you. Truth comes out when we're blacking out, looking for connection in a crowd of empty faces. Your secrets are the only thing I'm craving now. The good and the bad in the end, 'cause I can take it, I can take it. You're painting me a dream that I wanna belong in. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the start to something new. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away with you. Take me anywhere, oh anywhere, anywhere away with you. Take me anywhere, over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away, anywhere. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the stars, just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away, anywhere. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away, anywhere. Anywhere away. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the start to something new. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away with you. Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere away with you. Let's
Conectando. Oi, Vanete. Boa tarde. Boa tarde! Aconteceu um probleminha aqui no computador aqui. Deu certo agora? Conseguiu arrumar? Tá conectando aqui ainda. Espero que Ah, dê tá certo. certo. Ah, vai dar certo, dá tudo certo. No final dá tudo certo. O pessoal já está lá, chegando no YouTube. Lá já está a Dora, a Maria de Lourdes. Quem mais está aí no YouTube? Fala pra gente. Raquel também acabou de chegar lá. Vou colocar você aqui de novo. Você está como host? Silvana estava aqui, mas ela saiu daqui do Zoom. Deve ter ido para lá também. É com você. Bora lá. Quem não chegou, vai chegando, vê depois gravado. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria ter cada um de vocês aqui para essa aula assim, especial, gente, sobre o agosto dourado, aí os temas aí que estão sendo tratados nas campanhas de conscientização, né? Na, aí no SUS, em várias áreas aí. E cuidar de quem cuidar dos nossos bebês, como cuidar de quem cuida dos nossos bebês, a questão da prevenção também aí, né? Então sejam todos muito bem-vindos e hoje nós temos uma convidada muito especial. Não sei se eu posso falar, Fátima, mas a Fátima está estudando para médica, gente. Além de aromaterapeuta, ela tem assim muito conhecimento, muita propriedade para falar. Eita, mulher que estuda, ela traz os a ciência descobriu isso, a ciência descobriu aquilo, o óleo essencial de tal coisa tem comprovação científica de tal forma, teve tal estudo. Então, gente, anotem tudo, vai ser uma aula assim super especial. Mande a gravação para outras pessoas, porque vai ser demais, tá? Então seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada por ter aceitado Obrigada. aí o nosso convite. É uma alegria ter você conosco, uma alegria ter cada um de vocês. Cada aula com a Fátima, gente, é um aprendizado. Tem 2 anos que eu estou trabalhando aí com a aromaterapia. Cada aula com a Fátima eu aprendo um pouco mais. Que alegria. Obrigada, Com Vanessa, por esse você. carinho. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras que certamente me motivam muito a continuar estudando, buscando, porque realmente é muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Que Deus possa abençoar. Todo mundo que está chegando, seja você também muito bem-vindo, que está aí no Zoom. Aliás, está lá no YouTube, né? Que no Zoom está eu e Vanessa, mas caso você queira também o link, pode estar aqui com a gente também. Mas eu queria que agora a gente fizesse um movimento de mandar para pelo menos uma pessoa esse link. Bora lá fazer um movimento de 2 minutinhos, a gente mandar e falar assim: olha, nós vamos começar uma aula muito especial preparada para você. Você tem que estar nessa sala. Aí a pessoa vai entender a mensagem e vai entrar. Manda do YouTube, porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade, né, de entrar ali de entrar aqui no Zoom. Então você manda do YouTube para que ela possa entrar e participar conosco aqui dessa aula maravilhosa, preparada com carinho. Mas, Vanete, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E não tem nada combinado, tá, gente? Aqui é tudo ao vivo. Improviso dos improvisos. Tem algum Eu só telefone a saí do mais aí? celular aqui. Eu tinha conectado o celular, por isso que deu essa interferência aí, tá? Tá, deixa que eu muto ele aqui. Desconectei. Posso? Desconectou? Pronto. Sim. Vanete, uma das coisas mais incríveis, eu vou trazer esse olhar, né? Oi, Silvana, seja bem-vinda. Tá fechado. Continua com barulhinho aí. Deixa eu mutar ele aqui. Aí você vai ter que desligar ele mesmo, Vanete. Mutar ele aí. Aí, parou.
Agora sim, Silvana, está aberto. Seja muito bem-vinda no nosso Obrigada, encontro de Fábio. hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Vanete, você é uma das mulheres mais incríveis que eu conheci ao longo da vida. Quando eu penso em resiliência, quando eu penso em reclamar de alguma coisa, que vem aquelas coisas do dia a dia, né? Que muitas vezes os desafios não são fáceis, né, para ninguém. A sua imagem vem sempre à minha cabeça. Imagem de resiliência, imagem de uma mulher forte, imagem de uma mulher que tem muita fé. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, antes da gente começar, o que faz de Vanette ser essa mulher tão resiliente, tão forte em momentos que a gente sabe, né, que você tem vivenciado, principalmente na criação dos seus filhos e agora como pai e mãe deles. O que que realmente te fortalece a cada manhã, quando você acorda, quando você abre os seus olhos, quais são as primeiras palavras que você leva para a tua mente e para o teu coração? Você me pegou de surpresa de verdade. Tá dando chiado? Será que agora você não Tá. vai precisar de o seu? Não, o meu tá mutado aqui, mas eu posso mutar de novo. Mas não é o meu, não. É algum aí que está aberto a mais. Ah, tá. Tá melhor agora. Então, o que eu vejo assim, primeiro Deus, né? E os olhos essenciais têm me ajudado muito. Mas diante de toda a situação, o chiado tá chegando aí, não tá? Talvez Talvez seja seja porque porque você me você me colocou colocou como como administradora administradora. e que está duplando a imagem e por isso dupla a voz. Seu áudio está desligado. Desliga o segundo, fica só com um aberto. Você está com duas telas. Desliga o microfone de um dos seus telefones. O que não está aparecendo a sua imagem é que está dando a interferência. Ah, tá. Alguém já desligou aí, parece. Ah, o Lucimar mutou ele aqui. Sim. Mas Então, mesmo assim, o que mais me motiva são meus filhos. Primeiro Deus e depois os meus filhos, né? Querendo ou não, eu tenho que passar em cima de toda a minha dor, porque eu tenho 4 vidas aos meus cuidados. E também eu tenho outras pessoas que eu posso estar ajudando com a questão aí dos óleos essenciais e que eu preciso erguer a cabeça, né? sim. A minha missão não é só meus filhos, né? Todo mundo vê essa terra com uma missão. Então, não é só meus filhos, tem pessoas ao meu redor. E eu olho para pessoas assim que já passaram por situações semelhantes ou piores que a minha. E aí eu me animo, gente. Eu não sofro mais que todo mundo no mundo. Tem pessoas que sofrem muito mais do que eu. E aquilo ali me dá animação, sabe? Me dá animação. Se tem alguém, né, que passa por adversidade e vence, a gente também vence. Isso é muito Sim, inteligente, com né? certeza. E também, assim, eu tenho a ajuda dos óleos essenciais, eu tenho assim, essa abertura para buscar essa ajuda de Deus, ajuda médica, ajuda profissional, com psicólogo. E uma pessoa que passa por uma situação dessa e que não tem coragem de abrir a boca e de falar que precisa de um apoio emocional, né? Eu penso em tudo isso, sabe? E tem meu coração Perfeito. aberto para ajudar essas pessoas também, que às vezes está precisando de ajuda, mas não tem a mesma coragem que eu de falar. É Ó, tô verdade. precisando de ajuda, meu emocional tá abalado, tô precisando de conversar. Não é todo mundo que tem assim essa abertura. Então eu vejo isso como uma grande graça também, conseguir ter Sim, essa abertura para falar para o outro. Eu tô precisando de ajuda. sim. Então Eu é sei uma que forma tem. de ajudar outros também. Sim. Nós estamos com 12 pessoas lá no YouTube. Cada um tem uma demanda, cada um tem as suas dores, cada um carrega, né? De repente, muitas delas, ou talvez a grande maioria, não tenha passado pelo que você passou, né? Mas as dores, elas são acolhidas, né? Cada um com a sua dor, cada um com as suas necessidades.
que você diria para essas mulheres, principalmente aquela que hoje está atravessando um momento assim de muita dor, ou de repente do luto, né? A gente, eu aqui, eu, minha família, a gente está vivendo o luto, né? Acabamos de perder meu sogro. E o luto é muito doloroso. O luto, mas ele também traz muitas reflexões, ele também nos leva a pensar, né, fora da caixa, ele nos aproxima mais de Deus. O que você diria para essas mulheres que hoje estão aí, ou esses homens, eu não sei exatamente quem está lá? Qual a mensagem que você deixa ao coração dessas pessoas que te manteve assim de pé durante, está te mantendo, né, de pé durante toda essa jornada de dor que você tem vivenciado? Uma mensagem para quem me dá essa força ou para aquelas que precisam dessa força? Uma mensagem para quem precisa receber uma mensagem sua agora. O que você diria? Ah, Essa que está sim. sofrendo, que não está aguentando, que não sabe o que fazer da vida. Você É, perdeu bem recente. tem dois tipos de sofrimento. Tem aquelas viúvas que realmente perderam o marido, tem aquelas que perderam o filho, que perderam algum ente querido. E existe também aquelas viúvas de marido vivo que sofrem ali dentro de casa com situações assim muito delicadas, que também é um grande sofrimento. Eu diria assim que levante a cabeça, tudo passa, para tudo nessa vida tem uma solução. Levantar a cabeça. E o primeiro ponto é buscar a Deus. Se abrir, tá ali com sintoma de depressão, ai que vontade de morrer, que não sei o quê. Não fica nem dentro de casa, sai para fora, vai buscar ajuda, vai num PSF, vai onde der para ir, procura um psicólogo, procura ajuda e busca a ajuda de Deus e não fique isolada nesse momento. O isolamento ele é um grande perigo. A minha vontade era de fechar dentro de um quarto, sabe? Mas eu sabia que isso não ia me levar a nada, isso ia me levar à depressão. Então, levanta a cabeça, tem mais pessoas sofrendo, às vezes até mais que a gente, e a dor é profunda mesmo. Eu não superei a dor do luto, 10 meses eu não superei, muito profunda, 4 crianças para socorrer, algumas com ansiedade generalizada, a situação às vezes até piora aqui um pouco. Já levei neurologista ontem, fiquei o dia inteiro por conta. Mas assim, Deus, eu olho lá para a Bíblia, tá lá. Deus não permite, acho que é carta de Tiago, não permite nenhum sofrimento além das nossas forças. Por mais que eu não enxergue que eu tenho força para passar por tudo isso. Eu só não estou enxergando que eu tenho essa força, mas essa força, ela existe dentro de mim, porque Deus já colocou, já está lá na palavra de Deus, e Deus é fiel, que essa força já e que não. Fechou. Mutou aí o seu. Não sei aonde que momento é que Que ficou muito. essa força, você Isso, colocou que que essa força está dentro de nós, né? essa força está dentro de nós, por mais que a gente não enxergue essa força, ela existe. Ah, eu não estou aguentando. Muitas vezes eu penso, não, existe uma força dentro de mim que basta eu dar o passo, sabe aquele passo na fé? Às vezes eu Sim. preciso dar o passo mesmo sem estar tendo força. E Deus vem ali e encontra o meu passo, porque Deus ele não é carrasco, mas ele deu liberdade. Fechou de novo o fone dela. Gente, nós estamos ouvindo a Vanete falar. Coloca aí, você que está aqui Eu no estou, Zoom e está lá eu no estou, YouTube eu estou, também. encost, eu estou encostando o cotovelo em uma tecla do meu mouse. Do meu mouse Aí não, tá do meu bloqueando. teclado. Do meu teclado, é uma Aí piada. bloqueou. Aí Agora eu já bloqueou. descobri aonde que é o problema, não vai acontecer de novo. Tá certo. Deixa eu ver se eu pego onde que eu estava Então, falando. é isso mesmo. Você trouxe essa mensagem e faz muito sentido para nós. Muitas vezes a gente pensa em desistir, né? São tantas adversidades, são tantas coisas que você muitas vezes não sabe nem para que caminho seguir. E você trouxe hoje, né, dentro de uma visão muito bacana, a importância dessa conexão, desse olhar de pensar. Muitas pessoas superaram, eu também posso. Olhar, eu tenho 4 filhos, eu tenho que ter força, eu tenho que arrancar essa força. Sair já do quarto determinada. Então, escreve aí uma mensagem, você que nos ouviu, coloca aí uma mensagem para a Vanete. Você conhece a história dela, sabe o que ela está passando.
Coloca uma mensagem. O que que você admira nessa mulher? Eu admiro a resiliência, a força que ela encontra todos os dias para passar pelo que ela passa. E é isso, gente, né? É o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui, eu só sei uma coisa: essa tarde é especial. É uma tarde de reflexão, é uma tarde de trazer o olhar para nós, acolher nossas dores e simplesmente começar um novo tempo. Quem está determinado? Escreve aí. Você que está lá no YouTube, você que está aqui no Zoom também. Coloque aqui se você também concorda que é um tempo de virada de chave na sua vida. A Silvana colocou boa tarde, sejam todos bem-vindos, gratidão. Obrigada, Silvana. Ela está agradecendo também aos convidados. Pode abrir aí, viu, Silvana, e falar. Pode abrir o microfone aí para você falar, dar boas-vindas aos convidados. Pode abrir, você. A gente é de vocês, eu sou só convidada aqui hoje. É com vocês. É com vocês. Vai dando boas-vindas. Olha, a Raquel colocou lá que admira a resiliência da Vanette. Coloca, gente, é um momento assim que a gente vai fazer fluir uma energia muito boa mesmo. E a gente pode, olha, a Márcia Aparecida colocou que é de Canaã, convidada da Silvana. Quem mais, gente? Coloca aí de onde você é e quem te convidou para a gente saber quem está aqui conosco. E bora lá compartilhar esse link, né, para mais pessoas participar. Vou compartilhar com vocês. Silvana, você quer falar? Tem a Carme, tem a Kelly aqui também. Silvana colocou: eu sofro pelo mesmo luto da Vanette, minha cunhada querida e admirada demais. É, E ela admira a determinação que ela tem. Então, a Silvana é sua cunhada, né? Que bacana. Olha, gente, Sim. ela sofre o mesmo luto, né? Que ela perdeu o irmão, mas ela admira a cunhada, que é a Vanette, pela determinação dela. Gente, é muito lindo, né? A gente admirar. E a gente falar isso. Mulheres, gente, tem que acolher mulher. Mulher tem que abraçar a mulher, tá junto, sabe? Essa semana a gente vendo aqui algumas histórias e eu vi que aquele hospital que é considerado o maior e o melhor do mundo, né, em matéria de estrutura e tudo mais, que é o Sírio-Libanês em São Paulo, ele foi construído por um grupo de mulheres que se uniram, viram tudo que precisava na cidade que não tinha em matéria de saúde e elas criaram o próprio hospital. Então, quando a mulher se une, ela tem essa capacidade. E hoje eu quero trazer bastante para vocês essa visão sistêmica mesmo, do olhar para si, da importância desse agosto dourado. Então, escreve aí, ó, a Deise colocou que é convidada, a Kelly é, é minha convidada, a Deise colocou que a Kelly é minha convidada. Que legal, Deise, bacana ter convidado e seja muito bem-vinda, Kelly. Você que é convidada aqui da Deise. É a primeira vez que ela vai assistir uma reunião. Que legal, muito bem-vinda. Que coisa boa. Hoje você vai conhecer um pouquinho os benefícios dos óleos essenciais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fátima Camilo. Hoje eu vou conduzir aqui para vocês essa aula, a convite das meninas, e é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar meu conhecimento. Eu que sou terapeuta integrativa, sou aromaterapeuta, sou especialista em óleos essenciais. Então hoje eu vou trazer um pouquinho, um olhar diferente para vocês. A gente está falando do agosto dourado, que é um mês dedicado, né? O mês da conscientização, é o mês da proteção e incentivo também ao aleitamento materno. Quem aqui é mãe? Escreve aí, eu sou mãe. Eu já amamentei. Eu sou mãe de dois, já amamentei os dois. Né? E quando a gente fala, quando a gente lembra dessa época, que delícia, né? Que prazer. Nem todas têm, né, o mesmo privilégio, gente, e tá tudo bem. Não se você não teve o privilégio de amamentar, não pôde aumentar, não se culpe. Gente, o meu netinho não pode, ele aumentou muito pouquinho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então acolha tudo. Não fica, ai, eu não pude, ai, eu não tive filho. Não. Simplesmente acolha o seu tempo e viva o melhor de Deus para você. Então, esse mês ele nos lembra, ele nos conscientiza dessa importância, mas nem todo mundo pode, né? Então, quando fala desse tom dourado, o que que ele representa? Ele representa o padrão ouro, né? O dourado representa o ouro, né? E esse padrão de quê? De qualidade do leite humano. O leite humano, ele tem uma qualidade assustadora. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre, aprofundar, na verdade, um pouco mais, gente, mães com HIV amamentam seus filhos.
né? Ou seja, olha que proteção, como Deus protege o leite, né? Por ele ser realmente o primeiro alimento de muitas crianças. Então, ele tem que ter essa qualidade, né? Essa qualidade humana mesmo, tem que colocar muita coisa ali dentro. Então, é considerado o alimento mais completo para o desenvolvimento saudável do bebê. Então, bebês mais saudáveis são aqueles bebês que se alimentam pelo menos nos 6 primeiros meses. Mas eu trouxe agora um olhar diferente para vocês, porque quando a gente fala de cuidar, cuidar também é nutrir. Então, o agosto dourado, ele chama essa atenção para o aleitamento, né, para o apoio à amamentação. Mas hoje eu quero ampliar essa palavra nutrir. Escreve aí o que você acha que significa essa palavra nutrir. O que você acha? Gente, nutrir não é apenas alimentar. Às vezes a gente tem essa visão, né, que nutrir é só alimentar. Não é, não é. Nós também precisamos nutrir nossas relações, nós precisamos nutrir a nossa mente, nós precisamos nutrir nossos sonhos, que muitos sonhos aqui estão engavetados. Você parou de sonhar. Nós temos que nutrir nossos sonhos. Nós temos que nutrir a nossa autoestima. Tem muita mulher aqui que não se acha bonita mais. Olha para o espelho, já não gosta do que vê, sabe? Então a gente tem que nutrir. Outra coisa que a gente tem que nutrir é a nossa espiritualidade. Gente, se você não falar com Deus todo dia, vai ficando frio. E a gente vai ficar com aquele buraco, parecendo assim, tá faltando algo, e de fato está a presença dele, né? Então nós precisamos também nutrir momento de descanso, que muitos aqui não faz mais, né? Momento de carinho a gente tem que nutrir, sim ou não, com nossos filhos, né? Com o nosso marido, ou seja, a gente tem que nutrir. E uma coisa interessante que eu tenho aprendido a nutrir, que eu tenho dificuldade, é nutrir silêncio, sabe? Ficar parada. Eu tenho que nutrir também um tempo de ficar em silêncio. E a gente tem que aprender, sabe? Nutrir presença. Então, quando você traz essa palavra que o agosto dourado nos remete, né? Essa palavra nutrir, a gente traz muita coisa para dentro desse contexto e que a gente tem que aprender. E vai fazer muito bem. Eu quero que você saia daqui com essa aula hoje com uma visão totalmente, digamos, amplificada de quem você é e o que você pode fazer. Então, quando você fala do agosto dourado, ele traz 5 cores. E você vai ouvir um pouquinho de cada uma delas. Mas são 5 cores e um propósito. Qual o propósito? Coloca a mão no seu peito, onde você está. Cuidar de mim. Exatamente. Por um autocuidado, pela prevenção, pela consciência sobre o corpo, sobre a mente e sobre também as relações. E você vai entender por quê. E como terapeuta, eu trago esse olhar para vocês. Às vezes uma pessoa chega para mim, Fátima, eu estou tão cansada. Sabe, muitas vezes você não está cansada, não somente porque você faz muitas coisas, mas cansada porque há muito tempo você está oferecendo muito e recebendo pouco. Por isso, nós precisamos perguntar: o que tem nos nutrido? Eu pergunto para você agora: o que tem nutrido você? E também outra pergunta: o que tem drenado você? Porque muitas vezes você está vivendo situações que têm te drenado. Tem te drenado. Sabe? Você está ali doando, você está ali amamentando, você está cuidando dos filhos, você está cuidando da casa, você está trabalhando fora, você está fazendo mil coisas, mas o que de fato está nutrindo você? O que está drenando você? Até quando você vai aceitar coisas que te drenam, que te faz mal? E muitas vezes a gente percebe, eu percebo muito, que muitas vezes a pessoa aprendeu a cuidar de todo mundo, mas não aprendeu a se colocar na própria lista de cuidados. Será que essa tarde Deus não te colocou aqui para ouvir isso? Que está na hora de você se colocar na lista de cuidado. Eu poderia falar horas aqui de leite materno. Eu quero falar sobre nutrir você. Eu quero falar sobre autocuidado. Porque muitas vezes você não aprendeu a se colocar na própria lista de cuidados. E quando falamos de autocuidado, eu não estou aqui falando de estética apenas, de beleza, né, de tirar um momento para relaxar. Tudo isso é muito importante. Mas eu estou falando de perceber necessidades. Eu estou falando de reconhecer seus limites. Eu estou falando de você aprender a acolher emoções, cuidar do corpo e também buscar ajuda, como a Vanette colocou aqui, quando necessário. Isso é inteligência emocional. Sabe? Autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é responsabilidade. Quem aprende a cuidar de si, queridos, olha que coisa interessante. Quem aprende a cuidar de si também cuida melhor de quem ama, sabe? Então hoje nós vamos olhar para essas 5 campanhas de agosto.
mas de uma maneira diferente. Então, ó, agosto do cuidado. Diz que agosto é o mês do desgosto, né? Que agosto, não, agosto de Deus, como todos os dias. Ele fez todos os dias, né? Então, autocuidado, prevenção, aromaterapia e consciência. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Um mês de cuidar de quem cuida, um mês de cuidar de proteger quem também está começando a vida. Mas é um mês que a gente tem que trazer esse olhar para a gente. Gente, está tudo muito confuso. Quando você olha lá fora, a gente vê tanta coisa, as coisas cada dia mais difícil, a violência, sabe? Essa semana, meu filho, mãe, o mundo realmente está muito perdido, como a senhora fala. Mãe, olha isso aqui. Aí o pai, um vizinho, queria cortar uma árvore e o outro não aceitou a poda dessa árvore. Começaram a discutir. O vizinho, na frente do filho, eles começaram a discutir o filho, porque hoje todo mundo tasca um celular, né? Em vez de defender e falar, pai, vamos entrar, vamos acabar com isso. Não, ele filmou tudo aquilo ali. De repente, até para usar como, né, um documento, não vamos julgar que esse não é nosso papel. Mas veja bem, ele simplesmente começou ali a briga, ele filmando, de repente o vizinho pega a arma e mata o pai dele. Olha que coisa, na frente do filho. Você é doido, você matou meu pai. E começou a discutir com o homem que matou. E foi para a luta, né? Via de fatos ali, discutir e agredir esse senhor. E ele tomou a arma dele e matou ele. Gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que intolerância é essa? Que raiva que essas pessoas estão dentro de si. Elas perderam a identidade de quem elas realmente são. E brigam à toa, falam mal, fofoca, caluniam. E a gente está realmente vivendo nessas dinâmicas, dinâmica de corrupções, dinâmica de guerra, dinâmica. Isso traz uma atmosfera, uma energia muito pesada para a gente. E se a gente não estiver ali na presença de Deus mesmo, colocando tudo isso e estar emocionalmente bem, a gente não dá conta. Então, a gente está falando disso hoje, perceber essas necessidades, reconhecer nossos limites e pedir sim ajuda quando a gente precisa. Então, nós vamos olhar para essas 5 campanhas hoje, mas de uma maneira muito diferente. E eu queria que agora você, se você tiver com caneta e papel, pode escrever. Mas se você não tiver, vai colocando na tua mente mesmo o que te nutre, o que de fato faz bem a você hoje que você quer manter. Complete mentalmente ou escreve. Hoje, o que mais está faltando para me nutrir? Que você acha que está faltando para você ser mais feliz, para você ter mais tempo com a tua família, para você ter mais estado de presença, para você ter mais saúde? Pode ser descanso, de repente você não está descansando. De repente pode ser beber mais água. De repente você esteja bebendo pouca água. De repente seja uma alimentação adequada. De repente seja um movimento. Se movimentar está parado demais. De repente seja carinho, silêncio, como eu falei. Oração, de repente você está orando tão pouquinho. Lazer, quanto tempo você não faz, né? Não tira um tempo para você sair, passear. Quanto tempo? Tempo para você olhar para você, fazer sua unha, arrumar seu cabelo, ter boas conversas. Presta atenção no que eu vou te falar. Aquilo que eu não recebo cuidado, aquilo que não recebe cuidado aí, uma hora cobra atenção. Eu passei muito por isso, né? Eu tive muito tempo na UTI, eu visitei a quase morte. Eu sei exatamente o que é viver e quase morrer. Eu sei exatamente o que é não ter vida, viver para trabalhar, viver para pagar conta. Eu sei o que é viver dificuldade, eu sei tudo isso, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que é cada passo. E eu tenho que lutar todos os dias para não voltar para lá, sabe? Porque aquilo que não recebe cuidado, uma hora vai cobrar atenção. E se hoje você olhasse e pensasse, e se eu fosse a minha própria prioridade? Quando foi a última vez que você realmente parou para cuidar de você? Queria que você agora respirasse e observasse o que você precisa hoje. Porque o autocuidado ele começa quando você se escuta com gentileza. Então, o que você precisa? Se você fosse a sua prioridade hoje, o que você faria? Vamos lá. Quando foi a última vez que você realmente parou para cuidar de você? Eu não estou perguntando quando você cuidou dos seus filhos, eu não estou perguntando quando você cuidou da sua casa, do seu marido, da sua família. Não estou perguntando quando você cuidou do seu trabalho ou de alguém que precisava de você. Eu estou perguntando quando você parou para cuidar de você. Eu quero que você pense também.
O que você faz diariamente pelos outros que você não faz por você? Essa semana eu fiz uma autorreflexão, né? Faço muito isso. E eu escrevo. E essas perguntas que eu estou fazendo para vocês hoje, eu fiz para mim essa semana. Fátima, o que que você está fazendo pelos outros que você não faz por você? O meu marido ri muito que toda vez que eu vou comprar presente para alguém, eu compro para mim. Eu me permito presentear, sabe? Eu acho isso fantástico em mim. Nem é meu aniversário, mas eu vou comprar algo para mim também. Eu mereço. Eu gosto disso. Eu estou precisando de algo, eu vou comprar. Então, assim, quando foi a última vez? Pensa um pouquinho. O que você faz diariamente pelos outros que você não faz por você? O que que você faz pelos filhos? O que que você faz pelo marido? Porque nós viemos de uma cultura de que a gente tem que servir o tempo todo, que a gente tem que fazer o melhor, dar o melhor. E isso é bom e é importante que seja feito assim. Mas e a gente fica onde nesse contexto, né? Onde a gente fica? Então, o meu convite aqui hoje é realmente fazer com que você tenha um olhar para a pessoa, para si, por inteiro. Um autocuidado que eu chamo de integral. E o cuidado integral, ele te chama a olhar para a tua mente, para as tuas emoções, para o teu corpo, para as tuas relações, para a tua espiritualidade. Porque quando você olha para tudo isso, você percebe os sinais do seu corpo. Você percebe o que ele está falando, sabe? Ou você é daquela pessoa que só procura ajuda quando piora. Você é uma pessoa que sabe dizer não? Ou você diz sim a tudo que te busca para fazer? Você consegue pedir ajuda quando você precisa? Como está hoje os seus pensamentos? Como está a sua alimentação? Como está o seu sono? Você conhece seus exames? Como é que está? Está em dia? Quais são os fatores de risco que você tem? Tem que saber, nós temos que saber quais são os nossos fatores de riscos. Quais são os seus fatores de risco? Então, hoje, nós não vamos falar de doenças, né? Não vamos falar apenas de doença, nós vamos falar de prevenção, nós vamos falar de escolhas, nós vamos falar de limites, nós vamos falar de consciência e nós vamos falar de cuidado integral, porque isso para mim é muito importante. Então, quando nós falamos das 5 cores, nós falamos das 5 cores do cuidado. E cada uma dessas cores que vocês vão conhecer, ela traz uma mensagem. Ela traz uma mensagem de conscientização, sabe? Hoje eu quero que você olhe para essas campanhas que eu vou apresentar como um convite para olhar para dentro. Porque por trás da prevenção, na verdade, existe uma pessoa, existe uma história, existem emoções, existem escolhas, né? E existe alguém que precisa ser cuidado. Então é muito importante. E eu trago como aromaterapeuta, especialista em óleos, a aromaterapia. Porque a aromaterapia ela nos traz para essa pausa, ela nos traz para esse cuidado. E na aromaterapia nós não olhamos apenas para um sintoma, nós olhamos para a pessoa como um todo. Então, a aromaterapia ela pode participar de um ritual de autocuidado de uma forma maravilhosa, ajudando a criar um ambiente de relaxamento, de presença, de energia. Eu adoro falar, né, de acolhimento, né? O óleo essencial, claro, ele nunca vai substituir um tratamento. Não é sobre isso, um tratamento médico, um tratamento psicológico, tudo isso é muito importante. Mas ele entra como um recurso complementar maravilhoso, dentro de uma rotina que você pode criar de cuidados. Quando você fala, por exemplo, de um óleo simples, o óleo mais baratinho que todo mundo pode ter, nem que seja o de 5 ml. Quando eu falo de um óleo de limão, eu falo de leveza, eu falo de renovação, né? O limão é um óleo cítrico, um óleo fresco. Então ele vai revigorar. Ele vai trazer aquela sensação de limpeza. É tanto que eu uso aqui em casa até para limpar mesmo, limpar armário, para tirar gordura, limpar tudo, gente. Porque é um óleo que traz isso, a renovação, a limpeza, a disposição. E dentro de um olhar sistêmico para o ambiente, ele traz mais energia. Ele traz aquela sensação de que você fica mais leve cada vez que você inala esse óleo, sabe? Então a aromaterapia ela pode transformar pequenos momentos da rotina em verdadeiras pausas de autocuidado, favorecendo relaxamento, equilíbrio emocional, tranquilidade, presença e uma sensação, como eu falei, de acolhimento. Os aromas, eles despertam memória. Quem aqui já sentiu um cheirinho de café ou de terra molhada e sentiu aquela sensação boa? Um biscoito, um assado, né? Um bolo, a gente remete porque eles estimulam os sentidos, né? Eles criam ambientes mais agradáveis, contribuem para o momento de conexão.
consigo mesmo, promove uma experiência de bem-estar incrível, permite respirar, permite desacelerar, permite desfrutar dos benefícios que esses aromas podem trazer. Então, a aromaterapia é vida, eu costumo dizer. Quando você fala, por exemplo, de uma copaíba, gente, a copaíba ela acolhe, a copaíba ela conforta, né? Aquele aroma madeirado associado ali a conforto, relaxamento, sensação de equilíbrio, é incrível inalar uma copaíba. Tenta inalar a copaíba com lavanda, você pode estar do jeito que for, estressado, ansioso, vai embora, sabe? Traz aquela sensação de equilíbrio, sabe? Então, ela pode muito compor um momento de autocuidado corporal e emocional. Então, quando você olha para um olhar sistêmico para a Copaíba, a gente vê o acolhimento do corpo, a desaceleração emocional, aquela sensação de bem-estar incrível com a Copaíba. Então, ela é capaz de nos ajudar. O olíbano, por exemplo, que é o frankincense, é o óleo da presença, o óleo da conexão, sabe? Então, é aquele aroma profundo, aquele aroma acolhedor, sabe? Muito utilizado na antiga história já para meditar, pelas práticas de meditação, oração, momentos de interiorização, sabe? Aquele momento que você precisa olhar para si, olhar para dentro, né? Então, ou seja, você faz uma respiração consciente com ele. Ele traz aquele equilíbrio emocional, ajuda muito na espiritualidade, sabe? É um óleo incrível, assim como a melaleuca. Quando a gente fala da melaleuca, a gente fala também de limpeza e cuidado. A melaleuca ela tem um cheirinho herbal, fresco, maravilhoso. Então ajuda nas rotinas de higiene, de cuidados com a pele. E dentro desse olhar sistêmico também, a gente vê que esse cuidado com o corpo, mais higiene, vai trazer uma sensação de ambiente limpo e fresco. Então os olhos eles têm essa capacidade. Os olhos têm essa capacidade. E dentro desses cinco olhar que nós vamos trazer hoje, do agosto dourado, a gente pode pensar na lavanda, que é a primeira, né? Quando você fala nutrir, a lavanda é isso, é acolhimento, é relaxamento, é sensação de tranquilidade. Então, ela pode ser muito usada para criar esse momento de pausa, esse momento de cuidado, né? E junto dela a laranja doce, a laranja selvagem. Gente do céu, você quer um óleo para trazer aquela sensação de alegria, de leveza, de acolhimento? É esse óleo. Você quer amamentar de forma maravilhosa? Usa lavanda. Além de melhorar o leite, por que que vai melhorar o leite? Porque ela vai baixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e você vai produzir mais leite, porque quem corta o leite é o estresse. É o excesso de cortisol no organismo. E você usando a lavanda vai baixar o estresse e você vai amamentar mais. Olha que coisa maravilhosa. Então a lavanda, ela é o óleo da nutrição, é o óleo que nutre. E olha que bacana. E vai ajudar na amamentação. A laranja doce é a mesma coisa. Vai te colocar muito para cima, vai te deixar mais alegre, vai te deixar mais animada. Com isso, você vai produzir também mais leite, caso esse seja a sua, né? Caso essa seja a sua necessidade. Isso não é maravilhoso? Então, gente, agosto traz esse convite para nutrir, né? O agosto incentiva o aleitamento, ele fortalece a rede de apoio à amamentação. Nutrir nada mais é que oferecer presença, acolhimento e informação, respeitando cada história e cada família. Nutrir também é cuidar do corpo, das emoções, do descanso, dos vínculos, da autoestima e da espiritualidade. Toda mãe, você concorda? Merece apoio para cuidar e também ser cuidada. Isso é maravilhoso. E a aromaterapia na amamentação é um momento de conexão, um momento de nutrição, um momento de amor. E a aromaterapia é uma aliada nesse relaxamento e nesse bem-estar emocional, tanto da mãe quanto do bebê. Então, a partir de hoje, em vez de recorrer, por exemplo, à cerveja, né, que algumas pessoas recorrem à cerveja preta para aumentar o leite, que tal você criar um momento de calma com a lavanda? Um momento de relaxamento com a lavanda, com a laranja doce, aquele aroma associado ao relaxamento, ele vai contribuir para que você tenha uma experiência mais tranquila durante essa jornada. E existem estudos, né, que encontram também melhora do sono em mães no pós-parto usando a lavanda para poder relaxar e dormir melhor. Gente, não é maravilhoso? A gente saber que a gente tem tudo isso, né? Então, quando a gente fala em acolher, acolher também é cuidar das emoções da mãe.
o cansaço, a sobrecarga, a ansiedade, a privação do sono, sabe? A pressão, a culpa. Gente, é tanto sentimento. Quem é mãe é que sabe o que eu estou falando. É um turbilhão de emoções, sabe? Um turbilhão. E vem a amamentação, horas noturnas, você tem que acordar. E tem coisas que é só a gente, por mais que a gente receba, né, todo um apoio, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem coisa que só a gente faz. E cansa. E não tem nada errado falar que está cansada, não. Não tem nada errado nisso. Então, cuidar da mãe também faz parte do cuidado com o bebê. Uma mãe estressada é um filho estressado. Uma mãe doente é um filho doente por conta da neuroplasticidade. Isso eu falo com vocês em outro momento. Então, lavanda é um convite para desacelerar, sabe? Um convite. Aromatização e inalação consciente para você criar uma pausa de relaxamento, uma pausa de presença. Então, se você estiver lavando aí, para um pouquinho. Você vai fazer assim, ó, respira, você vai sentir o cheirinho, você vai soltar os ombros, deixa os ombros bem tranquilo e vai fazer 3 respirações lentas, tá? Com atenção, aquele momento do conforto que você precisa. Inala, solta. Eu costumo ensinar, inalar óleo assim, ó. Cheire como se você estivesse cheirando uma flor. E assopre como se você estivesse apagando uma vela fazendo biquinho. É assim que você faz o relaxamento que a gente chama de inalação consciente, um relaxamento profundo que você precisa fazer. É maravilhoso. Então, eu queria que você trouxesse hoje, para dentro da nossa conversa, o que que você acha que está faltando para nutrir você? Mais água, mais descanso, mais movimento, mais oração. Você precisa encontrar a resposta. A cura só vem quando é identificado o problema, tá? Então é muito bom, ou você precisa receber, acolher mais você, precisa de mais carinho, mais silêncio, mais tempo. É muito importante que você entenda isso, tá? Essa primeira fase nós trabalhamos o nutrir, o acolher, o olhar para si, esse olhar para o eu, né? Agora vem o agosto lilás, que é a segunda cor. A campanha Agosto Lilás fala de respeito, fala de limites e fala também de coragem. O lilás, o foco do lilás, da campanha Agosto Lilás, ele foi criado, na verdade, né, para combater, né? Foi criado para o combate à violência contra a mulher. Eu ouvi aqui a Vanete falando, quantas mulheres hoje vivem, né? Muita violência, às vezes psicológica, às vezes maus tratos mesmo, né? Então, essa campanha ela nasceu para isso, para simplesmente marcar a criação da Lei Maria da Penha, essa é a verdade, né? Mas quando nós trazemos para a nossa conversa, cuidar também é colocar limites. Hoje, de repente, você está aqui para ouvir isso. Quem sabe não está na hora de você colocar limites. E o agosto, ele trabalha essa conscientização, ele trabalha o enfrentamento da violência contra a mulher. E aqui existe uma palavra que eu quero muito que você grave, muito importante: proteção. Quando a gente fala de proteção, o autocuidado também é proteção, sabe? Desrespeito, humilhação, controle, ameaças, manipulação. Você tem que ficar de olho nisso tudo. Isolamento, violência física, violência psicológica, violência patrimonial que existe, né? Violência sexual. Meu Deus, são tantas violências. E a gente tem que simplesmente colocar limites, sabe? E dentro do olhar terapêutico, eu falo sempre, né? Existe uma violência muito silenciosa, que a gente também tem que discutir, que é a violência contra nós mesmos. Quando nós dizemos, por exemplo, isso eu não consigo fazer, eu não consigo dizer não, eu não consigo falar basta, isso é uma violência. Eu não mereço, eu não mereço viver o melhor, eu não mereço, sabe? Eu sou pobre mesmo, eu não sei das coisas. Isso é uma violência. Eu já estou velha demais. Não adianta tentar, eu sou muito pobre. Eu não tenho tempo para mim, isso é uma violência, sabe? Você falaria, eu queria que você fizesse uma, quero te fazer uma pergunta, que você refletisse nessa pergunta. Você falaria com uma pessoa que você ama, da mesma forma que você fala com você? Você falaria? Para pensar. Se a resposta for não, tem algo que precisa mudar hoje. Cuidar de si também é aprender a se tratar com respeito.
Você não precisa se diminuir, presta atenção, para caber na vida de ninguém. Você não precisa dizer sim para tudo para poder ser considerado uma pessoa boa. Você pode e deve estabelecer limites e continuar sendo uma pessoa amorosa. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, mas eu tenho meus limites. Quem convive comigo sabe exatamente até onde pode ir. Todas as pessoas conhecem meu limite. Então, você precisa fazer com que as pessoas conheçam os seus limites, sabe? Você precisa. Toda pessoa merece, ó, deixei escrito para vocês. Toda pessoa merece ser tratada com respeito e escuta. Reconhecer sinais de desrespeito é um passo importante para proteger a própria dignidade. Cuidar também é colocar limites, pedir ajuda e escolher relações mais seguras. Isso é fundamental. Proteção começa quando você reconhece o seu valor. Forte ou não isso, gente? Forte ou não? Escreve aí. Muito forte. Quero ver você colocando aí. Muito forte. A Maria José colocou: eu sou mãe de 4 filhos, amamentei os 4 e tenho 3 netos. Muito bom participar desse momento de conhecimento. Que bom, Maria José. Que bom. Vocês estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Repete comigo onde você está. Se você estiver escrevendo, escreve. Repete comigo. Eu posso me cuidar sem me sentir culpada. Eu posso dizer não. Eu posso sim pedir ajuda. Eu mereço respeito. Vamos repetir? Eu posso me cuidar sem me sentir culpada. Eu posso dizer não. Eu posso pedir ajuda. Eu mereço respeito. Seu coração até bate diferente, né? Limites e proteção. Tem que andar junto. Eu gosto muito do óleo On Guard, que é o óleo da proteção. Não faz, nos faz lembrar isso. Sabe? Quando a gente usa On Guard, a gente sente, não só na nossa célula, sabe? Ele nos lembra dessa, dessa sensação de proteção, de fortalecimento emocional, especialmente em momentos, né, que nós precisamos criar um ambiente de segurança, acolhimento. A lavanda também ajuda muito a trazer calma, ajuda a favorecer um estado de relaxamento quando nós estamos, digamos, emocionalmente sobrecarregadas, né? Então a gente precisa muito dela, né? Muito da lavanda. E aprender a blindar as emoções, né? Reconhecer os meus limites. Fátima, como que eu faço isso? Como que eu cuido? Blindando as emoções. Reconhecer os limites, escolher melhor as relações, pedir ajuda quando precisar, não normalizar o desrespeito, tá tudo escrito, eu deixei tudo pronto para você. Não normalizar o desrespeito e cuidar da autoestima e fazer pausas. Isso é fundamental, fundamental. Eu gosto muito desses olhos aqui para esse momento emocional. A lavanda, que traz esse relaxamento, pausa, a laranja, que é um aroma acolhedor, a copaíba, que traz, a gente pode fazer um ritual de bem-estar, passar na pele, no couro cabeludo, é maravilhoso, colocar na língua, ajuda muito a fazer o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio, né, que o nosso corpo precisa. Então, são óleos que vão nos relaxar, que vão nos ajudar. E isso é fundamental. Então, dentro desse contexto que você acabou de ver, você entendeu a importância de tudo isso aqui, ó, blindar as emoções. Muitas pessoas falam assim: ah, eu preciso. Meu casamento não tá bom, meu casamento tá isso, meu casamento tá aquilo. Sabe, eu ouvi uma pessoa falando, eu achei extraordinário, e eu vou reprisar para vocês agora. Seu casamento tá ótimo, não tem nada. O casamento nunca tem problema. Quem tá doente é você, o seu cônjuge, sabe? Ou seu marido, ou você tá doente. Então, quando a gente blinda as emoções e cuida das emoções, cuida da nossa vida, cada um cuida da sua vida, cuida das suas emoções, o casamento vai estar ótimo. Claro, né, gente, que há casos e casos. Tem situações que não dá nem para chamar de casamento, né? Mas quando a gente vê que tem fases boas e em algum momento não ficou tão bom, é porque a gente vai adoecendo. A gente não vai impondo limites, a gente vai deixando. E quando você não impõe limite, o que que acontece, gente? Assim com os filhos, tá? Quando a gente não ensinou lá atrás a importância do respeito, não fale assim, eu não aceito você falar assim, a minha mãe, Deus me livre. A minha mãe, eu falo que, misericórdia, se fosse nos tempos de hoje,
e até presa, como diz, né, tadinha? Porque era pancada, meu filho. Desrespeitou, ó. Não tinha essa coisa com a gente hoje no diálogo. Era vara, era, sabe? E apanhava mesmo, não tinha desculpa, não tinha conversa. Minha mãe, você não fez isso por quê? E nem esperava a resposta, já tinha já a vara de carambola nas pernas ardendo. Então, a gente hoje não faz isso, né? A gente não faz. Mas a gente acaba levando, porque a gente vai permitindo, vai permitindo, vai permitindo. E o cérebro, gente, o que que ele faz? Não é nem culpa do filho, tá? Eu estudo muito, né, a neurociência, adoro, e ela explica isso, né, o que é a neuroplasticidade. Ele vai acostumando com aquilo, ele acha que aquilo é tão normal. Uai, eu te desrespeitei? Não, tá tudo certo. Eu falei isso? Não, você que entendeu errado. Porque para o filho, aquela rotina, aquela forma de tratar é a normal. Ele não conheceu outra. Você nunca impôs limite, você nunca ensinou como era. E como você quer ser respeitado, entende? Então, impor limites, reconhecer os limites e ensinar as pessoas a reconhecer é de fundamental importância, tá? Então, esse foi o nosso agosto lilás. Agora vem o agosto laranja, que também é um mês de conscientização, que tem um foco voltado, já agora você vai entender que é para as psicossomáticas, ou seja, eu não cuidei das duas primeiras, eu não nutri minhas emoções, eu não blindei minhas emoções. Agora entra o agosto laranja voltado para conscientização sobre a esclerose múltipla e a importância do diagnóstico precoce. Então, é um convite sobre essa esclerose, é uma atenção aos sinais do próprio corpo, né? Então, ou seja, é a hora de você olhar. Então, quando eu falo de cuidar, né, o mês do cuidado, cuidar é perceber os sinais. O agosto laranja é esse mês que nos faz enxergar isso. Então, hoje nós não precisamos ensinar a doença em profundidade. A grande mensagem que eu quero deixar aqui é que você não ignore os sinais do seu corpo, sabe? O corpo, ele apresenta muitos sinais. Ele apresenta sinais como dor, ele apresenta sinais como cansaço persistente, ele apresenta sinais como alteração de movimento, ele apresenta sinais como alteração de visão. Mais o quê? Dormências, mudança do sono, alterações intestinais. Isso tudo é seu corpo falando. Mudanças emocionais. Ora eu tô feliz, ora eu tô triste, ora eu tô alegre, ora eu tô sorrindo, ora eu tô chorando, ora sabe? Essas mudanças emocionais é o corpo falando, sabe? E aí tem outros sintomas, né, persistentes ou diferentes do habitual que você costuma ver. Então, o agosto laranja é o mês que já chega e fala: olha, você não blindou as suas emoções, você não cuidou delas, e agora o seu corpo começa a cobrar conta. Agora o seu corpo começa a exigir de você uma atenção maior, sabe? Nem todo sintoma significa uma doença grave. Claro que não. Mas sintomas persistentes, aquela dor de cabeça que não para, aquela enxaqueca que não para, aquela azia, aquela má digestão, aquele estufamento, aquele intestino preso ou solto, aquela dor nas costas, aquela dor no joelho, aquela dor no pé. Gente, é crônico, sabe? Eles são preocupantes, eles merecem avaliação. Então, prevenção não significa viver preocupado com doença, não é sobre isso. Prevenção significa conhecer o próprio corpo e não ignorar esses sinais importantes. Isso é prevenção. Quantas vezes eu queria perguntar para vocês, quantas vezes você percebeu alguma mudança no seu corpo e pensou, depois eu vejo isso, depois eu olho, depois eu vejo, depois eu vou ao médico, vou marcar uma consulta depois. Eu estou sentindo aqui essa dor aqui no útero, estou sentindo essa dor aqui. Depois eu vejo. Quantas vezes? Quando eu tiver tempo. Quando eu resolver o problema que eu estou resolvendo aqui na vida do outro, estou cuidando de fulano, tem um fulano doente, eu estou cuidando dele. Quando ele melhorar, eu vou cuidar de mim. Ei, nosso corpo também merece espaço na nossa agenda. Nosso corpo também merece tempo. Dias atrás eu parei tudo, fui fazer um check-up. A gente tem que fazer isso. Se a gente não fizer, nunca vai dar tempo, sabe? Eu gosto muito do alecrim e do óleo hortelã-pimenta. São aromas estimulantes, aromas refrescantes, aroma que traz aquela sensação de disposição, sabe? O alecrim, ele é revigorante, ele é maravilhoso. Eu amo para esses casos. Eu gosto muito dele. É um óleo que te dá foco, te dá atenção, te dá energia. E é tudo que a gente vai perdendo. Por isso a gente vai adoecendo.
Foco é força, sabe? Então, quando você perde o foco, você perde a força. Você perdeu o foco em você, você perdeu a força. Você perdeu o foco no seu sonho, você parou de sonhar. Você perdeu o foco no amor da sua vida, você deixou de amar. Você perdeu o foco no trabalho, você faz de qualquer jeito. Você perdeu o foco na casa, ela está bagunçada. Então, tudo que eu perco o foco, eu perco a força. Então, você focar é fundamental. A pimenta, né? O hortelã-pimenta, o alecrim são óleos que ajudam muito você a reorganizar esse foco, reorganizar essa atenção, reorganizar essa energia. É maravilhoso. E ter, claro, aqueles momentos de autocuidado que você já sabe, com esses óleos. Né? Eu trouxe aqui o olíbano, porque o olíbano é um óleo que te traz para um estado de presença, sabe? Faz aquela respiração consciente que eu falei para vocês. Então, a aromaterapia, além de ser essa experiência sensorial maravilhosa de autocuidado, né, ela vai te ajudar demais nesse aspecto, né? Então, o corpo também, gente, ele precisa, além de todo esse cuidado, ele precisa circular, ele precisa se movimentar, ele precisa de movimento. Você tem que lembrar que seu corpo precisa de movimento. Então, vamos lá repetir? Escreve aí. Nós falamos primeiro sobre nutrir. Depois nós falamos sobre, quem pode me lembrar? Nós falamos sobre a importância de impor limites, a importância de reconhecer quem você é e o seu valor. Agora nós falamos da importância de quê? Nós falamos do agosto laranja, que fala o seguinte: quando você não prestou atenção nos dois primeiros, o corpo paga a conta. E vem falando principalmente da esclerose múltipla, tá? Falei da importância do autocuidado e agora eu vou falar do agosto verde claro. Olha para você ver, nós estamos na terceira ou quarta? Caiu aí? Caiu para vocês? Quem pode me falar? Tá certinho aí? Porque caiu para mim. Não estou conseguindo ver nada. Vou ter que voltar aqui. Espera aí. Pronto, voltou. Então, agora nós vamos falar do quarto, né? O quarto é o verde claro. O verde claro, que é o mês de conscientização dedicado ao quê? À prevenção, alerta e identificação precoce de quê? De linfomas. Gente, como é sério isso? Vocês sabiam que quando o meu corpo vai inflamando, principalmente pelo cortisol, que é o hormônio do estresse, nós temos cinco que traz marcação inflamatória, né? Glúten, açúcar, eh, cortisol, álcool, leite, tudo isso inflama muito o nosso corpo. Então, quando ele está inflamado, ele tem uma coisa chamada síndrome metabólica. E a síndrome metabólica é um convite à oxidação celular que dá origem ao câncer. Então, quando você fala do verde claro, que traz como foco, né, esse alerta para essa identificação precoce dos linfomas, que são um câncer que afeta principalmente o sistema linfático, ele é letal, é terrível, né? Traz essa conscientização, traz esse alerta para você cuidar dos hábitos, né? Então, quando você começa a pensar, meu Deus, eu não cuidei das minhas emoções, eu não dei atenção a nada daquilo que foi falado, eu não nutri, eu não descansei, eu não dormi, eu não me alimentei bem, eu não fiz nada daquilo que foi falado até agora. Agora eu posso ter um câncer. Não só no linfoma, né? Mas eu posso, não só um câncer linfático, mas eu posso ter outro. Eu posso ter por conta das emoções, eu posso ter na mama, por exemplo. Então, o corpo precisa de fluxo. Agosto, ele nos traz, agosto verde claro é para isso. Ele nos lembra que o corpo precisa de fluxo. A linfa, ela circula no corpo todo, sabe? Então, ela chama, o agosto verde nos chama atenção para os linfomas, né? Então, esse momento, ele nos permite falar sobre a importância de conhecer o próprio corpo, de manter esse acompanhamento de saúde. Ele fala, nosso corpo possui uma verdadeira rede de proteção. Ele tem uma rede de transporte, na verdade, transporta tudo. Nosso alimento, nosso sangue, tudo. Então, conhecer minimamente essa estrutura, ela vai nos ajudar a entender por que saúde não é apenas ausência de doença, sabe? E o sistema linfático, ele participa da defesa do organismo, né? Ele participa do equilíbrio de líquidos do nosso corpo, sabe? Então, quando nós falamos em cuidar do corpo, nós falamos também de movimento, nós falamos de alimentação, nós falamos de principalmente alimentação equilibrada, nós falamos de hidratação,
Beber no mínimo 3 litros de água por dia, 2,5 a 3. Sono, acompanhamento de saúde, atenção, né, às alterações, o que está acontecendo. Eu tenho que estar atento o tempo todo, sabe? As alterações persistentes, eu tenho que estar de olho, sabe? Então, para esse contexto, eu trago limão. O lemon é o óleo, eu falo que é o óleo revitalizante, é o óleo que vai drenar, é o óleo que vai jogar para fora as toxinas que tá lá na linfa. Vai fazer você fazer um xixi nos primeiros dias, até com espuma. Você vai olhar, meu Deus, o que que é isso? Você toma ele em jejum na água morna, ele faz um detox no seu corpo. E você vai sentir aquela sensação de limpeza, você vai sentir aquela sensação de leveza, aquela renovação. Aí eu associo, porque como está tudo inflamado, eu trago gengibre. Poderia trazer também os endocrine, poderia trazer a cúrcuma, né? Que é o açafrão, que é o turmérico, o óleo essencial puro, né? Então, ou seja, o gengibre também ele é estimulante, ele ajuda a eliminar e melhorar aquela energia, melhorar a sua vitalidade, porque ele desinflama seu corpo. Então, ó, 2 óleos que você pode usar para você, quem sabe, meu Deus do céu, ficar livre de um câncer usando esses 2 óleos, limão e gengibre para você cuidar, fazer um detox, limpar a sua linfa, manter o seu corpo livre de metais pesados, tóxicos, esse tanto de coisa que a gente come aí, cheio de toxina. Você, antes de comer sua fruta, de comer seus legumes, você pingar uma gotinha de óleo de limão na água e deixa ela ali imersa naquela água, você vai ver que vai embora, vai tirar aquelas cargas. É disso que a gente precisa. Então, ó, inala profundamente o limão, coloca uma gota de limão e uma de gengibre, toma 3 vezes ao dia. Você vai ter uma resposta maravilhosa de limpeza incrível no organismo. E mantenha tudo aquilo ali, ó. Movimento, respira, anda, faz caminhada, estica o corpo, faz cócoras, todo dia fica agachado. Bastante tempo você cuidar das pernas, sabe? Vai te ajudar muito. Se está doendo, já pega um óleo vegetal, passa com a laranja, passa com hortelã-pimenta, você vai ver que as dores vão embora. Sabe? Existe uma pergunta que eu falo muito, principalmente para pacientes, né, quando eu estou atendendo, que a gente esquece de fazer. Como eu estou me sentindo? Se você tiver que olhar agora para você, como você está se sentindo? Como você está? Porque a gente está tão acostumado a funcionar no automático que nós deixamos de perceber o que está acontecendo dentro de nós. Sabe? Coloca a mão agora sobre o seu corpo. Coloca a mão nos seus braços, coloca a mão, respira. Olha um pouquinho para cima e faça uma pergunta silenciosamente, só você, não precisa responder. Com o meu corpo, o que o meu corpo está tentando me dizer ultimamente? Faça alguns segundos de silêncio. Por que que a minha cabeça está doendo? Por que que eu estou dormindo pouco? Por que que eu estou tão acelerada, tão nervosa ou tão nervoso? O que está acontecendo comigo? Por que dessa coceira? Por que que essa pele está pipocando? Por que que esse cabelo está caindo? Essa unha está fraca? Por que que esse xixi está tão fétido? Por que que esse cocô está tão fedido? Ou não está saindo? O que está acontecendo? Não tenha pressa de preencher esse silêncio. Vai respondendo. O que está acontecendo? O que o meu corpo está tentando me dizer ultimamente? Então, a nossa quarta campanha do mês nos trouxe esse olhar da importância de nutrir, a importância de impor limites, a importância de trazer esse olhar do autocuidado para que não venha reverberar em doenças, para que não vire câncer. Tudo isso que está dentro da gente, nos intoxicando, aquela raiva que fica reprimida, aquela falta de perdão, que está aí com essa raiva, que quer matar a pessoa, sabe? Que tomara que aconteça. Vai voltar tudo para você e te adoece. Solta, libera, deixa aí, sabe? Fica leve, fica tranquila. Olha para essas imagens. Se a gente tem que estar assim, para a gente viver mais, sabe? A gente tem que estar assim. E a quinta e última campanha é a circulação e vida, que é a cor azul e vermelho. Meu Deus. Aí é a hora de pensar na circulação. Como é que está meu sangue? Está circulando? Então, agosto azul e vermelho é cuidar da circulação. E quando nós falamos cuidar da circulação, cuidar do sangue, é cuidar da vida.
Sangue é vida, sim ou não? Ele chama atenção principalmente para a saúde vascular, coração. Prevenção de doenças que afetam veias, artérias. Como é que estão suas veias? Como estão suas artérias? Fala o cuidado com a saúde vascular, sabe? Vascular. Sabe? Fala também sobre movimentar o corpo, evitar permanecer muitas horas parado, sentado ou em pé demais. Fala sobre manter uma alimentação equilibrada, hidratar-se adequadamente, não fumar, controlar a pressão arterial, glicemia, colesterol. Como é que está a sua glicemia? Ela está mais de 6? Se está mais de 6, está complicado, sabe? Você já está aí na pré-diabetes, na diabetes, sabe? Como é que está? Como é que está o total do seu colesterol? Não sei, tem muito tempo. Você vai segunda-feira fazer o agendamento. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Vai para a fila do SUS, mas faz. Vai cuidar de você. A gente precisa manter o acompanhamento de saúde. Por quê? Porque a gente tem que conhecer os fatores de riscos. Todos nós temos fatores de risco. Ah, o fator de risco é um coração que está acelerado. Ah, o fator de risco é o colesterol está alto. Se o colesterol está alto, já tem uma esteatose hepática. Se tem uma esteatose hepática, o fígado está ruim. O TGO está bom, não. E aí começa todo um cenário ruim. Porque se o fígado está ruim, é por lá que faz a circulação. Começa lá. Se o fígado está ruim, vai comprometer meu coração. Então, eu tenho que melhorar. O colesterol não pode ficar alto. Vai comprometer as artérias. Aí vem a aterosclerose. Então, eu tenho que ter essas respostas para saber aonde eu tenho que atacar, sabe? Então, é disso que a gente tem que falar, é disso que a gente tem que entender. A gente precisa aprender. Caso contrário, nós vamos adoecer e vamos adoecer muito. E movimentar, gente, quando a gente fala, né, o agosto azul e vermelho, nos traz essa visão. Que movimento e vitalidade é fundamental. Então a gente precisa olhar para nossas pernas, o que está acontecendo? Por que está doendo? Fazer uma massagem. Deep Blue é maravilhoso, você pode associar o Deep Blue com a copaíba, sabe, para esses momentos. Vai dar aquela sensação de conforto, de bem-estar, de frescor. Passa a menta, uma delícia. Você vai ver que o movimento vai melhorar. Quando você passa hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã, vai ter uma refrescância, aquela sensação de energia para você, para te acompanhar nesses momentos do movimento. Isso é fundamental, fundamental, para que você não chegue nesse ponto. Entende como é um mês incrível? 5 campanhas. 5 campanhas. 5 campanhas, sabe? Então, quando nós falamos de mudança de hábito, muitas pessoas, né, logo pensam que, ai, meu Deus, eu preciso mudar tudo de uma vez. Meu Deus do céu. Não, não. Quando nós falamos de mudança de hábito, é quando você olha para tudo que precisa fazer e, de repente, você não faz nada. Esse é o problema, sabe? Quando falamos de mudança de hábito, muitas pessoas pensam o quê? Que precisa mudar tudo de uma vez. E quando você olha para tudo que precisa fazer, você acaba fazendo o quê? Não fazendo nada. Faz uma coisa de cada vez. Cuidado, não precisa começar grande. Ele pode começar pequeno. Ele pode começar hoje. Em 2 minutos você pode destravar seu corpo. Se você puder, aí onde você está, fique de pé. Ninguém vai ficar te olhando, não. Fique de pé, onde você está. Fique sobre os pés aí, né? Pés e tornozelos. Se puder, caminhe aí alguns passos. Respire novamente. Depois você fala assim: olha, meu corpo foi feito para se movimentar. Gente, tudo se movimenta. Se você olhar para o ar, movimenta. Se olhar para a lua, movimenta. Se olhar para a terra, movimenta. Se você olhar para a água, movimenta. Se olhar para o fogo, movimenta. Tudo movimenta. E por que que a gente fica parado? Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, nós não precisamos fazer tudo. Precisamos começar fazendo alguma coisa, sabe? E se você que está aqui nos ouvindo, né, tem alguma limitação de mobilidade, você pode fazer algo adaptado ao que você pode fazer. Pode ser sentado, mas faça alguma coisa, movimenta, bota as pernas para fazer assim, ó, põe os braços, movimenta, para você falar para tua mente. Lembra da neuroplasticidade? Tudo que você faz repetido várias vezes, o cérebro acata como verdade absoluta. Se você falar todo dia assim, eu não posso andar, não posso andar, não posso andar, uma hora você não vai andar.
Se você falar, eu não consigo, não consigo, logo você não consegue mesmo. Isso é neuroplasticidade. Ele acostuma com tudo aquilo que você repete. São padrões que vão se repetindo e você vai duplicando. Sabe? O seu cérebro ele foi moldado daquele jeito. Ah, minha mãe fazia assim, meu filho faz. Neuroplasticidade. Sabe? Então é assim que acontece com o nosso cérebro. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Gente, eu sou tão blindada que dependendo das coisas que a pessoa fala comigo, eu corrijo até ela na hora de falar. Não fala assim com você. Vamos repetir a palavra? Porque vai criar no cérebro dela uma condição que não é real. E isso tudo chama consciência. A gente precisa blindar nossa consciência. E blindar nossa consciência com conhecimento e com algumas coisas que a gente tem que fazer de autocuidado diariamente: sono, descanso, alimentação, movimento, saúde emocional, higiene. Ter cuidado como é que tá sua unha, como é que tá seu cabelo, como é que tá sua roupa, tá fedido. Tem que olhar tudo isso, a bagunça da casa, tudo isso vai influenciar, sabe? Entende? Quando a gente junta todas as cores, você vai perceber que ao final todas elas nos levam para uma mesma direção. Cuidar de nós por inteiro. Cuidar de nós por inteiro. Cuidar da mente. O que que eu estou pensando com essa cabeça, meu Deus, não para? O que que eu estou sentindo? Isso é emoção. E o corpo, o que que eu estou comendo? O que que eu estou colocando dele? O que que eu estou hidratando esse corpo? Eu estou tomando refrigerante todo dia. E o movimento? O que que eu estou fazendo? Sabe? As pessoas ao meu redor. Gente, nas relações, a gente falou muito sobre relações aqui. As pessoas ao meu redor me fazem bem? Ou estão me sugando, estão me explorando? Como é que está isso? E a espiritualidade? Eu falo muito que o que alimenta a minha esperança e o meu propósito é a espiritualidade. Porque não adianta cuidar apenas do corpo e abandonar a mente, não adianta. Mas também não adianta cuidar da alimentação, viver, né, em relações que não adoecem. Não adianta trabalhar sem parar e nunca descansar, não adianta. Não adianta, não adianta cuidar da alimentação e viver em relações que nos adoecem, e não adianta trabalhar sem parar e nunca descansar. Autocuidado é olhar para a pessoa por inteiro, é olhar para si por inteiro. Esse foi o nosso convite para você aqui hoje. Eu ensino muito nas terapias a importância, né? A gente aprende e ensina justamente a olhar para aquilo que muitas vezes fica escondido. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos padrões, nossos limites, fica muito escondido, nossos relacionamentos. E esse olhar, ele não deve assim ser feito de julgamento. Ele deve ser feito por compreensão, feito, né, de compreensão. Eu não preciso me condenar para mudar. Eu preciso me compreender para começar a mudar. E quando você se compreende, tudo muda. Eu trouxe para você o semáforo do autocuidado. Então, você feito essa análise que você fez, você vai observar. Se está verde, você pode continuar. O que que eu preciso fazer para manter? Se está amarelo, você tem que ficar mais atenta. O que eu preciso, o que eu estou negligenciando, o que que eu estou deixando para depois? O vermelho, ai, Fátima, eu estou com muita dor, estou isso. Tem que agir rápido. O que eu não posso mais ignorar? Você tem que ter essas respostas. Escolha um passo, qual cuidado pede sua atenção hoje? É isso que você precisa fazer. Transformar essa analogia que eu acabei de trazer, essa reflexão em consciência prática, sabe? Aí você, com essas colunas, você vai ver o que que você quer manter. Tá bebendo água? Não, tem que beber. Faça atividade física? Não, tem que fazer. Estou fazendo meus exames? Não, tem que fazer. Tem momento de oração? Não, tem que ter. Tem uma boa alimentação? Não, tem que ter. Tem, ok, mantém. Então, reconheça também aquilo que você já faz certo. Ó, isso aqui já tá bom, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui eu tô. Eu e meu marido, a gente faz isso. A gente olha, isso aqui eu já tô fazendo, isso aqui eu já. Televisão já não me governa. Rede social também não. O que que falta agora? Notícia. Ah, eu hoje vejo muita notícia, sabe? Então tem que diminuir. O que que tá faltando? Tem que olhar. A gente tem que reconhecer o que faz, mas tem que reconhecer o que falta. Autocuidado também é reconhecer as conquistas, né? Isso é muito bom, não tem nada errado nisso, de jeito nenhum, sabe? Então, ou seja, se tá amarelo, fica atenta. O que que você está negligenciando? É o sono? É consulta que você não vai há um tempão? É excesso de trabalho?
Não é para sentir culpa, é para perceber, que eu quero que você perceba. Agora, se está vermelho, minha irmã, tem que agir rápido. Você não pode mais. O que que você não pode mais ignorar? Um sintoma que você está sentindo aí, a dor e não para, uma relação abusiva, excesso de estresse, sedentarismo, automedicação, fica tomando remédio feito doido, abandonou a própria saúde, o que que é? Então, o meu objetivo aqui com vocês, amados, não é que você saia daqui querendo mudar tudo. De jeito nenhum, isso não é fácil, não é simples. Mas é sair daqui sabendo qual o primeiro passo que você precisa dar. Isso que é maravilhoso. Que seja 5 minutos que você tira para você. Eu quero te propor isso, que você tire 5 minutos durante esses próximos 7 dias da sua semana. Você vai tirar só 5 minutos, todo mundo pode. 7 minutos durante os próximos 7 dias. Você vai fazer um compromisso diário de apenas 5 minutos de autocuidado consciente. Ou vai beber mais água conscientemente. Não é beber água correndo, é beber devagar. Perceber que você está cuidando do seu corpo, sabe? 5 minutos de movimento. Estou andando, estou me mexendo. Respirar profundamente, desacelerar. Fazer algo que traga mais alegria para você. Dizer não, por exemplo, olha, estou careca de dizer sim para fulano. Essa semana eu vou dizer não, sem culpa. Sabe? Sem culpa, eu vou dizer não. Sabe? Que já ultrapassou dos seus limites. Vai ser maravilhoso. Observar os sinais do próprio corpo, como é que está o meu corpo? Agradecer, agradecer muito, a gente tem que ser grato. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Agradecer a si mesmo por ter começado, sabe? 5 minutinhos, pode parecer pouco, mas são 5 minutos conscientes, que pode ser o começo de uma nova relação com você. Pode ter certeza disso. E é maravilhoso. Você fazer a reflexão, você olhar, não se abandone, escolha um pequeno gesto de cuidado, permite-se recomeçar com gentileza. 2 minutinhos, ó, você vai respirar, vai olhar para os ombros, vai pegar a aromaterapia, vai escolher um óleo, vai inalar. Aroma, movimento e respiração. 3 passos. 2 minutinhos só você faz isso. E vai escrever uma carta. E no nosso próximo encontro, que eu espero ser convidada novamente para estar aqui, você vai me contar. Você vai escrever uma carta para você. Uma carta para a pessoa que precisa de cuidado. Você. E você vai reconhecer nessa carta. Você vai pegar o papel, vai escrever uma pequena carta. Pequena carta. Você vai começar assim, ó. Querida, vai colocar seu nome. Eu reconheço que. Aí você vai colocar tudo que você reconhece. Tudo que você reconhece. Depois de ter reconhecido, você vai colocar assim: a partir de hoje, eu me comprometo a. E vai colocar tudo que você se compromete a fazer para mudar. E vai finalizar dizendo: eu não preciso ser perfeita. Eu preciso começar a cuidar de mim. Essa carta não é uma promessa de perfeição, tá? É um compromisso de presença que você vai fazer. Porque cuidar de si não significa nunca mais errar, tá bom? Significa não desistir de si, né, quando você errar. Aí você vai guardar essa carta. Lá na frente você vai olhar, você vai ver o que de fato mudou, sabe? E vai fazer os seus momentos, vai pegar seu óleo, vai diminuir a luz antes de dormir. Se você puder colocar uma musiquinha, coloca. Pode fazer hoje até no final do dia mesmo, quando terminar aqui esse encontro. Respira profundamente. E você vai falar: olha, essa aula foi fantástica. Essas 5 cores, elas representam, gente, diferentes necessidades de cuidado. Existe uma coisa que todas elas têm em comum: a importância de prestar atenção à vida. Então, que agosto dourado, de verdade, nos ensine a nutrir. Que o agosto lilás nos ensine a colocar limites e respeitar nossa dignidade. Que agosto laranja nos lembre de observar nosso corpo. Que o verde claro nos lembre da importância da prevenção e da atenção aos sinais, pequenos sinais que o nosso corpo dá. E que o azul e vermelho nos lembre de cuidar da nossa circulação e dos nossos hábitos. Nossos hábitos. Mas acima de todas as cores, existe uma escolha, a escolha de não se abandonar. Qual será o seu primeiro ato de autocuidado depois de você sair daqui? Coloque aí para nós no chat.
Coloca aí, uma palavra só, uma ação que você vai fazer. É água, é movimento, é descanso, é uma consulta, é limite, é sono, é paz, é oração, é amor próprio. Escreve aí para nós. O que que você toma de decisão saindo desse encontro hoje? Qual a escolha que você faz? Você escolhe não se abandonar. E qual será o seu primeiro ato de autocuidado depois de você sair daqui? Escreve aí para nós. Então, o que eu trouxe para você é: não vou esperar adoecer para começar a cuidar de mim. Autocuidado não é esperar o corpo gritar, é aprender a escutá-lo antes. Leva para casa essa mensagem. Eu não vou esperar adoecer para começar a cuidar de mim. Cuidar de mim não é luxo, é prevenção, consciência e amor pela vida. Eu espero de verdade ter podido contribuir, colaborar, ajudado vocês aí nessa trajetória. Que agosto seja um mês abençoado, um mês incrível de autocuidado, um mês que você retome a sua própria vida. Eu estou retomando muitas coisas em mim esse mês e eu espero que você também faça, que seja maravilhoso, que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha feito sentido para você essa aula, que você possa, assim, viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz. Nada de doença. Você vai falar: show doença. Não quero saber mais de doença na minha vida, não quero saber mais de viver essas dores, não quero relacionamento tóxico. Eu tomo a decisão de viver o melhor de Deus nesse dia. A decisão, ela está sempre nas nossas mãos. Perfeito, perfeito. A Raquel colocou: perfeito. Eu estou praticando e falando para as pessoas que estão do meu lado. Limite para trabalhar. A Vanete falou que vai colocar. Descanse e cuidado próprio. Olha que coisa bacana, né? A Ceissa, eu posso me cuidar sem sentir culpa. Isso mesmo. Sou Vanilda de Canaã. O que mais, gente, que vocês vão colocar aí? Coloca aí. Eu quero receber agora também o feedback de vocês. Sou mãe de 4 e amamento todos. E amamentei todos. Olha que legal. Muito bacana, né? Cadê? Eu quero ler. O que que vocês estão colocando aí agora no final? O que que representou essa aula para vocês? A Vanessa colocou: Fátima, obrigada pela aula, eu aprendi muito, que bom. Espero de verdade que vocês tenham entendido, compreendido, que o que de fato, né, agosto dourado traz para gente. Não é simplesmente sobre a amamentação, é sobre nutrir. E nutrir a nossa vida, porque cuidar de mim é uma escolha diária. E a gente precisa aprender isso, né? Obrigada, aprendi muito. Mais alguém falando? Alguma pergunta, Vanete? Alguém perguntando? Silvana, vocês estão aí? Mais alguém para falar? Mais alguém para perguntar? É Não com teve nenhuma vocês, pergunta no YouTube, não. tá? É com você, Vanete. Muito obrigada, eu quero agradecer a participação, o convite. Espero de verdade que tenha ido de encontro com o que vocês buscaram. Que Deus continue abençoando, que vocês continuem sendo esse canal de transformação, esse canal de direção, esse canal de bênção, que vocês sejam resposta de oração. Nesse exato momento, tem uma pessoa para cada fase daquelas 5 que nós trabalhamos. Que nós sejamos as respostas que essas pessoas precisam. A Kelly colocou: amei suas palavras. Que bom, Kelly. Espero que tenha impactado você, que você possa agora transferir, levar para os outros o seu aprendizado de hoje, compartilhando. Muito preciosas, todos precisamos nos sentir merecedoras de um tempo de qualidade para nós mesmos. Isso mesmo. Muito bem colocado. Precisamos entender isso, né? Silvana colocou que amamentou as 3 filhas. Vou colocar minhas prioridades. Obrigada a todos que acolheram nosso convite. É o que a Silvana está colocando aqui. Agradecendo vocês que participaram, agradecendo vocês que honraram o convite delas. Mas pode saber que elas foram só instrumento de Deus. Quem trouxe você aqui para essa aula hoje, certamente foi Deus que te ama e que é o melhor para você. Não é não, Vanete? Com você. Com certeza. Obrigada aí, Fátima. Assim, ultrapassou as nossas expectativas. Foi muito bom, deu para aprender muito aí com as campanhas do mês. Foi muito profundo. Obrigada a todos que participaram. Pessoal, tem alguma dúvida, pode estar colocando no YouTube, aproveitar que a Fátima ainda está com a gente. Quem está no Zoom também, se quiser colocar alguma pergunta,
Pode estar entrando em contato também com a gente depois, procurar aí quem te convidou, conhecer mais sobre os óleos essenciais, quem não usa, buscar usar. Eu uso Comprar com aromaterapia, desconto, né, Vanete? Comprar com comprar com desconto desconto. também, 25% de desconto. A Doterra sempre está tendo promoções, então vale a Exatamente. pena. Vale a pena. E falando em promoções, tem a campanha do colágeno. Compra Colágeno. 5 e ganha um. Gente, que coisa maravilhosa esse colágeno. Bora lá, né? Então é isso. Beijo no coração, acho que ninguém perguntou. Que Deus abençoe você, sucesso e bora fazer o que precisa ser feito, né? Cuidar das pessoas que Deus honra, honra muito as nossas vidas. Obrigada, Silvana, pela participação. Eu que agradeço, Fátima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, Obrigada a, tchau. to- Obrigada a todos os convidados de Canaã aí, outros mais que entraram, o pessoal que divulgou nos grupos aí, a Meire e outros que divulgaram em grupos, muito obrigada. E vamos compartilhar essa aula, gente. Ficou gravada no YouTube, né? Podemos compartilhar. Isso Um mesmo, grande, vou compartilhar com vocês. um grande Beijo! abraço, beijos para todos.